Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast da Área Bitcoin, o Área Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá, aqui comigo tá a Carol. E aí, Carol, tudo bem? E aí, Cacá, tudo bom? Tudo bem. Olha aí, ó, tô de opt-out azul hoje. Finalmente chegou! Tô nessa estreia. Aí, ó, agora tem a versão Ó, vermelha e azul. laranja, né, Carol? É, laranja. A Parece galera, vermelho, mas a é galera, laranja, cara. a galera nos pentelha tanto que é vermelho, que é vermelho, que é vermelho, e eu já, né? Tá, então tá. Não tem aquela frase do... Como é que é a frase do cara que ele... esqueci o nome dele, do Twitter. There's no red, there's no blue, There's the there's state, state, there's you. there's you. Opt-out, é isso que importa. Pessoal, hoje, então, nesse episódio, a gente vai falar sobre uma coisa bem legal que aconteceu essa semana, né, Carol? É, legal. Um pouco tenso, Legal. mas legal. Uma galera achou um pouco tenso, mas no fundo, é uma coisa legal, meio curiosa, assim, é interessante, é interessante. Bom, para quem está chegando agora, eu sou a Cacá, Carol está aqui, nós somos as fundadoras da área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. Então, se você quer aprender a comprar, guardar, poupar Bitcoin, aqui é o lugar. A gente tem cursos, workshops, a gente tem conteúdo gratuito no YouTube, a gente está no Instagram, tem aqui o podcast também. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Hoje o nosso episódio é sobre os e-mails de Satoshi que foram divulgados nessa semana num processo que está rolando lá no Reino Unido, um processo contra o Craig Wright. A gente tem um episódio sobre esse processo. Então, se você não acompanhou esse episódio, vou deixar aqui na descrição para você depois dar um confere, porque a gente ficou mais de hora aqui falando sobre quem é Craig Wright, por que o cara... Na verdade, assim, resumindo, o Craig Wright, ele alega que ele é Satoshi Nakamoto. É um chato do caramba, ele está há anos insistindo nessa história, até hoje não conseguiu provar, já fraudou documento, inventa um monte de coisa, tudo para se aparecer, tá? Na verdade, no fundo é isso. E aí, agora, o que aconteceu? Agora está rolando um processo lá no Reino Unido e foi criada a Copa, que a Carol agora já vai explicar o que é para nós o que é a Copa, e essa organização aí reuniu diversos documentos para ir com tudo para cima do Craig Wright para provar judicialmente na frente da justiça, já que o Craig Wright tá lá tendo que provar que é Satoshi, a Copa reuniu vários documentos para contrapor o Craig Wright e dizer não, Craig Wright, ele não é Satoshi de jeito nenhum por causa disso. E nisso surgiram vários e-mails nesse processo que foram divulgados aí na internet. Carol, eu não li os e-mails, mas eu vi que no Twitter essa semana a galera tava enlouquecida com esses e-mails. Conta para nós por que o povo tava desse jeito com esses e-mails aí. Boa, porque são e-mails inéditos, né? Então, até então, se tinha uma série de documentos de e-mails que eram públicos, que várias pessoas divulgaram ao longo do tempo, desde 2008, 2009, que trocaram com o Satoshi. Lá na época que ele recém tinha divulgado o Bitcoin nas listas de e-mails e trocou ideia com alguns desenvolvedores. Então, tinha alguns e-mails que a galera já tinha postado nas redes, no Reddit, nos fóruns de criptografia. Então, até então, era isso que se tinha, assim, de documentos. E agora, com esse processo da Copa, então, Copa é Crypto Open Patent Alliance. Ou seja, várias pessoas que, durante anos, pessoas, empresas, empresários, devs, que foram de alguma forma intimidados pelo Craig Wright, porque nos últimos 10 anos aí, quem dissesse que o Craig Wright estava mentindo, que ele era golpista, que ele era um scammer, que ele não conseguia provar que era Satoshi, o Craig Wright ia lá e processava a pessoa por difamação, ou processava devs por estar mexendo no Bitcoin, que era propriedade privada dele, se ele era Satoshi. Olha que absurdo. Bom, se a galera não tá entendendo nada do que a gente tá falando, vai lá no outro episódio e assiste. Bom, então a indústria revoltada com o Craig Wright, com esse cara, com esse fake Toshi, resolveu então tá. Se ele processou todo mundo, intimidou todo mundo via sistema Fiat, via tribunais, então vamos processar ele por fraude. Ele tá se passando por alguém que a gente sabe que ele não é. Várias vezes já desmascararam documentos falsos que ele falsificou para tentar provar que ele é Satoshi e nunca conseguiu. Então, a Copa é essa organização sem fins lucrativos de várias empresas, pessoas envolvidas com Bitcoin há bastante tempo, que se juntaram para processar o Craig Wright para ver se ele para com essa besterola toda, né? E nisso, começou, acho que dia 15 de fevereiro, as audiências, e algumas testemunhas foram ouvidas. E algumas dessas testemunhas trouxeram e-mails inéditos, nunca antes revelados, que eles trocaram com Satoshi. Olha a cara da cagada.
Eu tava com o microfone mutado aqui, eu fiz assim, ó, tandandan. Ah, eu não ouvi. Enfim, e aí surgiram novos documentos. E aí isso começou, claro, a despertar curiosidade, a galera ficou empolvorosa, são cerca de 120 e-mails, então é bastante coisa. E tu até leu um livro, né, Cacá, o livro de Satoshi, onde tem muitos desses documentos que se tinha até então. E isso, não tem esses e-mails, né? O livro do Satoshi eu comprei em 2021, tem a venda na Amazon, inclusive quem se interessar em ler. É um livro bem grosso, assim, bem grande. Quem escreveu foi o Phil Champagne, e ele fez uma mega investigação, assim, ele entrou nos fóruns onde o Satoshi trocava mensagens, ele tentou recolher o máximo de documentos possível para tentar encontrar pistas para algumas respostas que todos nós temos, né? Dos motivos, do porquê Satoshi... Resposta para todas as perguntas e dúvidas que nós temos. Então, assim, os motivos do porquê o Satoshi criou o Bitcoin, né? Enfim, com quem que ele trocou mensagem, também quem pode ser Satoshi, ele também fez uma mega investigação. Só que, claro, parou ali em 2018, talvez, essa investigação, até ele reuniu toda a documentação e escreveu o livro, levou um tempo. Então, certamente esse livro seria bem legal se ele atualizasse agora com esses e-mails, né? Então, dá versão 2, né? Porque dá uma versão 2. 120 e-mails já dá meio livro desse que já existe, o livro de Satoshi, né? Agora com as análises e mais interpretação dele. Porque, então, muitas dessas perguntas que tu comentou, que todo mundo tem, não tinham respostas. E com esses e-mails, algumas dessas perguntas ficaram mais claras. Por exemplo, por que 21 milhões de BTC? O Satoshi explica nesses e-mails. Que legal. Então, isso sana um pouco da curiosidade, mas... ainda assim, não tem como descobrir quem é Satoshi. Não tem uma evidência de identidade de quem é Satoshi nesses e-mails. Não sei, tu quer que eu mostre aqui o site da Copa? Ou depois? Não, eu acho que a gente pode dar uma olhada nos e-mails. No site da Copa, nos e-mails. Mas eu queria saber, assim, ó, na verdade, esses e-mails são de quem? São de vários desenvolvedores. Tem o Adam Beck, que todo mundo conhece, que revelou um e-mail, que ele foi uma testemunha desses processos judiciais. E tem outros devs que não lembro o nome agora. Eu posso mostrar ali no site da Copa que tem a lista das testemunhas e junto no Dropbox, onde quem está assistindo aqui esse podcast, se quiser ter esse trabalho de ler todos os e-mails, pode baixar essa pasta e fazer o detetive de Satoshi, né? Vai lá e lê todos os e-mails e interpreta. Tá, boa. Vamos ver então os sites que tu separou aí pra gente dar uma olhada. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Guardar Bitcoin na própria carteira faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam o saque e a soberania. Na Bipa, você consegue sacar Bitcoin grátis, tanto on-chain quanto em Lightning. Assim, você economiza em taxas e ainda acumula mais sats na sua wallet. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Tá, então esse aqui é o site da Copa, opencrypto.org. Então vai ter toda uma apresentação aqui, quem quiser entrar. E descendo aqui, o primeiro artigo que está postado, pelo menos nesse momento, é justamente sobre as testemunhas que falaram contra o Craig Wright na audiência, né, da Copa contra o Craig Wright. E aí, está escrito aqui, o testemunho inclui correspondências, e-mails nunca antes revelados com Satoshi Nakamoto. Então, se a gente clicar aqui, Read More, vai abrir esse artigo. E aí tem aqui as testemunhas, que foi o Adam Beck, esse Martin Malmy, tem vários e-mails dele com o Satoshi, Steve Lee e o Rory Seelan, que é o... Não, na verdade é o Steve Lee, que é o diretor da Spiral. E aqui, ao longo dos testemunhos, tem alguns highlights, né, os melhores trechos.
tem também, se clicar aqui, vai dar para ver, acho que é no GitHub aqui do Martin Malmi. Não, vai direto para o Dropbox, onde quem está assistindo esse episódio pode baixar ali os e-mails e analisar por conta própria. E quem Bom, fez a gente vai deixar os links aqui embaixo. Isso. Então, tem vários trechos interessantes, assim, tipo, por exemplo, aqui quando... por exemplo, o Craig Wright sempre dizia que ele tinha lido tudo sobre criptografia para criar o Bitcoin, que ele era o as da criptografia. E ele falava que ele tinha lido o B-Money, do Wei Dai, que era um dos projetos, né, de dinheiro digital, que influenciou vários outros projetos. Só que nessa audiência se revelou uma troca de e-mails do Adam Back com o Satoshi, e o próprio Satoshi dizendo que ele nunca tinha lido B-Money, e o próprio Adam Back orientando que Satoshi lesse B-Money. Então, nisso, já tem algumas falhas de narrativa do Craig Wright, onde ele dizia que ele sabia tudo, que ele tinha lido B-Money, mas quando, na verdade, ele nunca leu, porque o próprio Satoshi desmentiu ele. E tem uma thread bem massa, que é de um jornalista chamado Peter Rizzo, eu até deixei aqui já pronto, que ele pegou os pontos altos de todos esses e-mails e algumas respostas curiosas do Satoshi, para quem quiser ler. Então, eu trouxe aqui que tem um bom resumo dos pontos altos, tá? Deixa eu só aumentar um pouco, que tá meio pequena a tela. Tá. Vai me perguntando, Cacá, se tu quiser parar em algum ponto, tá? Não, eu quero saber o que tu achou de mais interessante desses e-mails, porque são 120 e-mails, né? E dessa thread, o que tu achou mais curioso, assim, mais legal da gente saber? Tá, vamos passando aqui, eu vou pincelando, que de cabeça não sei a ordem. Mas então aqui, ó, a data é... Maio de 2009. Não, na verdade, não, é o contrário, né? 5 de fevereiro, porque tá em inglês, né? Então tem esse Sirius, que foi um dos... Que é, na verdade, o Martin Malmi, era o e-mail dele da época. Aqui tem algumas expectativas do Satoshi, que na época ele achava que Bitcoin ia ter no máximo 100 mil nodes rodando a rede. Só que o curioso é que agora já tem 50 mil nodes. Então isso quer dizer que pode ser que tenha no futuro, quando o Bitcoin crescer mais e tiver mais adoção, muito mais nodes do que o próprio Satoshi esperava. E aqui está a parte do e-mail onde ele fala justamente sobre isso. É curioso ver também, nesse outro trecho de e-mail, que na época Satoshi achava que Bitcoin ia gastar muito menos energia que o sistema bancário e atingindo muito mais pessoas. E é interessante ver como mesmo naquela época ele já tinha essa visão do Bitcoin como um sistema financeiro que pode ajudar a economizar energia, oferecendo também muito mais serviços, né, financeiros digitais para pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro bancário, por exemplo. Nesse e-mail aqui ele pontuou que, tipo, o Satoshi viu o Bitcoin como a primeira na verdade, o primeiro uso não monetário do Bitcoin como timestamping. E isso a gente viu lá em Atlanta, na Bitcoin Plus Plus. Não, TabConf, que a gente foi. Um dos usos da timestamp do Bitcoin, que é justamente comprovação de data e hora, que a galera estava usando nas eleições na Nicarágua, que as pessoas conseguiam verificar voto usando o sistema de timestamping. Então, aqui Satoshi, lá em 2009, conseguiu antever o uso de timestamping como forma de comprovação de dados, né, e de cronologia digital. Então, dá para ver como Satoshi já tinha algumas visões bem à frente sobre como o Bitcoin poderia ser usado e outras visões até meio conservadoras, como o número de nodes, por exemplo. O que mais que tem aqui? Essa parte é bem interessante, quando ele fala do porquê que o projeto do David Chaum, que foi o DigiCash, que era uma das formas mais privadas de dinheiro digital, porquê que o projeto do David Chaum falhou. E ele pontua que é justamente a centralização, que Bitcoin ele tende a ir melhor, tende a crescer mais do que o projeto do David Chaum, porque ele tem o objetivo de ser descentralizado. E tem uma parte aqui que ele fala justamente sobre não focar no Bitcoin como um protocolo de anonimicidade, mas como um protocolo de acesso a dinheiro digital para todo mundo, porque se pontuar muito, se focar muito em ser anônimo com Bitcoin, pode ser que dê um enfoque muito para coisas ilícitas, que Bitcoin pode ser usado para crimes, para fraude, quando o objetivo do próprio Satoshi não era esse. Era justamente oferecer um sistema de dinheiro digital ponto a ponto, de pessoa para pessoa, e global e digital, né? Aqui ele fala que ele se sentia desconfortável em tratar o Bitcoin como um investimento. Ele queria que tratasse como uma moeda. E ele até perguntou aqui para um dos devs com quem ele estava trocando o e-mail. Aqui não tem na foto qual que era o dev. Mas ele pergunta se... Eu acho que era o próprio Sirius, que era o Martin Malmi.
que surgiu o termo criptomoeda, enquanto o Satoshi estava desenvolvendo Bitcoin lá em 2009 e 2010, e ele perguntou, como que você se sente com esse nome, né? E a galera tava meio assim, entre chamar de criptomoeda ou não, e eles estavam meio que entendendo o que isso significava na época. Chegaram a alguma conclusão sobre isso ali no e-mail, Carol? Assim, todos os pontos que o Satoshi fala é tipo, lá na frente não sei como é que vai ser, por enquanto me parece ok. Então ele não se opôs, mas também porque não tinha todo o apelo especulativo que tem hoje, né? Então pode ser que o termo criptomoeda, por ter mais a ver com dinheiro e menos a ver com investimento, talvez tenha agradado mais o Satoshi naquela hora. Porque ele falou aqui, alguém surgiu com a palavra cryptocurrency. Talvez seja uma palavra que a gente possa usar descrevendo Bitcoin. Você gosta? Então ele estava sentindo, sabe? Sim. Também o que os outros devs achavam das coisas. Interessante. Então, na verdade, apesar de terem criado várias criptomoedas antes do Bitcoin, esse termo não era um termo usado até então. Não existia. Olha que doido isso, cara. Surgiu depois do Bitcoin. E porque Bitcoin é o único projeto de criptomoeda que realmente é dinheiro, né? E é dinheiro descentralizado. Então, foi depois do Bitcoin que vários termos surgiram, até porque finalmente surgiu um caso de uso, né? Porque até antes do Bitcoin, dinheiro digital não existia. Era centralizado, não escalava, não dava certo. Só a partir do Bitcoin que justamente deu certo. Inclusive, blockchain, time chain surgiu depois do Bitcoin, apesar de já terem criado lá nos anos 90, com o Stuart Haber e o Scott Stornetta, né? Então, muitos termos surgiram depois do Bitcoin. Tá, que mais? Não tô te vendo, Cacá, qualquer coisa, fala aí, tá? Tá, não, beleza, eu tô te acompanhando a thread aqui, os e-mails que você tá mostrando. Tá. Ele explica aqui em 2009 que ele estava cansado já, o Satoshi, que ele precisava de um tempo para relaxar a mente. Que ironia, né? Não, total, eu me identifico pra caramba. Uhum. Então é mal de quem trabalha com Bitcoin, né? Sim, trabalha demais. Até tem um mal dos no bom sentido, né? Porque a gente gosta, a gente faz isso porque a gente gosta. E certamente o Satoshi estava fazendo isso porque também estava gostando, né? Estava empenhado ali, né? Mergulhado, estudando e buscando soluções, desenvolvendo. Sim, até tem um dos e-mails que deve aparecer aqui na sequência que mostra que ele trabalhou no dia 25 de dezembro de 2009, ou seja... Tamo junto. No Natal ele estava trabalhando, então o Satoshi estava ali no momento bem workaholic com o Bitcoin, né? Então acho que essa tua identificação ela vai ser ainda maior quando chegar nesse e-mail. Não, eu sabia que eu me identificava muito com o Satoshi, cara. A gente tem, assim, muitas coisas em comum. E aqui tem um e-mail engraçado que a galera pontuou também, que o Satoshi ele faz uma pergunta e ele fala assim, tipo... eu sei que isso pode soar um pouco retardado, porque não tive tempo de analisar ali uma parte do login de uma página, e a galera tava assim, poxa, Satoshi se considerou retardado, sabe? O que sobra para mim? E a galera puxou esse e-mail também, tipo, se o Satoshi é retardado, eu sou uma meba, sabe? O que mais? Não tem uma história dos 21 milhões que ele explica? Tem, vou chegar lá. Ainda não chegamos, peraí. Aqui era sobre mineração, sobre minerar do próprio computador. Tem essa história aqui da doação, que alguém em 2010... Isso aí tá levantando um pouco de polêmica, tá? Porque tem gente que tá... Até o Protos lançou um artigo sobre isso, tem vários artigos saindo, especulando que em 2010 alguém queria doar $2.000 pro Satoshi pelo trabalho dele no Bitcoin. Só que aí o Satoshi disse que não, vamos receber essa doação e deixa aqui num caixa, porque qualquer doação vai ser bem-vinda, a gente não sabe, né, quando que outra doação pode acontecer de novo. Então, a galera tá especulando que muito provavelmente quem quis doar esses $2.000 pro Satoshi, talvez seja o próprio Satoshi. Então, para ver quem que foi. Então, essa é a especulação do momento, né? Quem que queria ser um doador no momento tão precoce, assim. Então, pode ser que aí tenha alguma pista. Então, estão pegando esse trecho desse e-mail para escrafunchar um pouco mais. Entendi. Entendi, mas não faz muito sentido na minha cabeça, mas por que o próprio Satoshi doaria pro Bitcoin? Para fazer a coisa começar a funcionar e ter mais devs trabalhando, né? Se interessando, porque imagina, no início da rede é quando tem menos nodes, menos mineradores, precisa ter mais gente ali para ajudar a espalhar e descentralizar. Eu imagino que seja nesse sentido. E tá aqui o e-mail com a prova de que Satoshi era workaholic. Aqui, ó, dia 25 de dezembro. Olha como a data aqui não tá na datação americana. Tá na datação que nem a gente aqui, dia 25 de 12 de 2009.
Então, lá naquele outro, Cacá, tu estava certa, era 2 de maio de 2009. Ah, tá, entendi. Tá. Talvez todos o Malme... todos os e-mails de 2009, então. Isso. Talvez o Malme more na Europa, e aí a marcação de hora lá é que nem a nossa. Aí por isso que aparece, porque é o e-mail dele, né? É o Malme que trouxe esse e-mail. Então é essa versão. E qual que era o e-mail do Satoshi? Satoshi@gmx.com. Satoshi N, né? N de Nakamoto. Isso. E olha só como aqui eles já estavam debatendo justamente a memória, o uso de memória dos nodes de Bitcoin. Como se isso fosse ser um problema no futuro, expandir demais a memória, tornar a rede muito pesada, com, sei lá, muitas atualizações que possam pesar em armazenamento da blockchain. Então, olha como isso já estava sendo debatido desde 2009. Hoje a gente fala sobre isso, fala o quanto isso impacta na descentralização, e ainda parece algo novo, né? Mas desde o início, muitas das discussões que acontecem hoje e que aconteceram nos últimos 10 anos, a maioria já foi debatida lá em 2009, 2010, nos fóruns de discussão. O que mais? Aqui tinha alguns medos já com captura governamental, com os Estados Unidos começando a ir atrás de quem tem Bitcoin, então a importância de privacidade. E aqui mostra também como o Satoshi queria que a privacidade fosse algo que partisse do usuário e não algo que fosse que partisse da rede, porque segundo ele, quando parte da rede as pessoas meio que relaxam e qualquer bug que tenha ou qualquer problema que tenha pode afetar a privacidade do usuário. Então ele preferia não garantir privacidade e fazer com que os cuidados de privacidade partissem dos próprios usuários. E a gente já debateu muito isso, né? Especialmente quando a galera, sei lá, de Monero vem atacar que Bitcoin não é anônimo, que não tem privacidade, e o próprio Satoshi rebate o quanto é importante focar em outros fundamentos e que cada usuário depois, se quiser privacidade, vai lá e usa ferramentas que aumentem o seu uso mais privado do Bitcoin, né? Que mais? Aqui, ó, que ele estava preocupado em fazer o Bitcoin soar como obscuro, shady, em tratar o Bitcoin como anônimo. Então, já falei isso algumas vezes. Aqui ele falando sobre o Gavin Andresen. Tá, e esse aqui é o e-mail que ele mandou antes dele sair. Não tenho aqui o e-mail dos 21 milhões, tá? Eu vou catar aqui e já abro. Mas, ele não colocou o e-mail dos 21 milhões, que é um dos e-mails que deve ser um dos mais interessantes, pelo menos foi o que tu me relatou. Foi um dos que eu mais curti. Peraí que eu vou catar aqui e já abro, tá? E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Tá, é esse e-mail aqui. Então, o próprio Satoshi fala que a escolha por 21 milhões foi um chute educado. Ou seja, ele queria que Bitcoin tivesse uma contabilidade fácil, mesmo se ele fosse amplamente adotado globalmente como um padrão monetário, ou não fosse adotado por muita gente, fosse só um dinheiro de nicho. E aí ele chegou no cálculo de que o ideal para ambos os cenários, porque ele não sabia o que ia acontecer, e no momento tão inicial não tem como prever tudo e planejar tudo. E ele chegou no cálculo de ter 21 milhões de unidades e essas 21 milhões de unidades serem divisíveis em 100 milhões de unidades menores. Dessa forma, ia ser fácil de calcular, né, as unidades, tanto se Bitcoin fosse adotado ou não. E ele escreve aqui nesse trecho do e-mail, né?
A escolha pela quantidade de moedas e cronograma de distribuição foi um palpite fundamentado. Foi uma escolha difícil, porque uma vez que a rede está funcionando, ela fica travada, fica assim, né, como tá, e nós ficamos presos a ela. Eu queria escolher algo que tornasse os preços semelhantes aos das moedas existentes, mas sem saber o futuro, isso é muito difícil. Acabei escolhendo algo no meio. Se o Bitcoin continuar sendo um nicho pequeno, valerá menos por unidade do que as moedas existentes. Mas se você imaginar que será usado no comércio mundial, então haverá apenas 21 milhões de moedas para o mundo inteiro. Valeria muito mais por unidade. Os valores são inteiros com 64 bits, com 8 casas decimais. Então, uma moeda seria representada internamente como 100 milhões. Há muita granularidade se os preços típicos se tornarem menores. Por exemplo, se 0,001 vale 1 euro, então pode ser mais fácil alterar onde o ponto decimal é exibido. Então, se você tivesse um Bitcoin, agora será exibido como 1000 e 0,001 é exibido como 1. Então, ele fez isso para facilitar a contabilidade de todo mundo. Então, foi uma medida para ser mais fácil a adoção também, tanto para pouca adoção quanto para muita adoção. Legal, então, ver isso, né? Porque há muito tempo se tentava especular, tá, de onde é que saíram 21 milhões? E essa é uma resposta que, através desses e-mails, então, foi respondida. Isso é muito massa, né? Respondida mais ou menos, né, Carol? Porque a resposta dele é, eu chutei. Parece que foi assim. Não, foi um chute educado, então não foi sem base nenhuma. Parece um pouco isso, né? Tava lá viajando, tomando meu café e veio 21 milhões na minha cabeça. Vou botar 21, parece que é uma coisa meio assim. Mas não deve ter sido assim, né? É que aí tem uma coisa que é curiosa, que é tipo, o Satoshi, o tempo todo, ele é humilde nos e-mails. E aí vem o Stay Humble, né? Stay Humble, Stack Sats. Ele nunca se vangloria. Ele sempre tá pedindo opinião. Ele se chamou de retardado, né? Ele considerava ali que poderia não dar certo. Ele não tratava nem ele, nem o Bitcoin como a última bolachinha do pacote. Então ele foi sutil ali. Ele falou, foi um chute educado. Tá, eu não chutei totalmente. Teve um embasamento, mas também eu não tenho certeza de como vai ser o futuro. Então não tem como deixar o Bitcoin pronto para ambos os cenários. Tanto o mundo inteiro demandando por ele, ou pouca gente demandando por ele. Então, eu acho que ele foi humilde em todas essas colocações, sabe? Ele não quis cravar pé. Tipo, tem que ser assim. Ou eu já sabia. Porque ele não sabia mesmo, isso foi há 15 anos atrás. Mas é engraçado ver isso. Mas parece que foi ontem, né? É. Já faz 15 anos. É. E ainda tem coisa sendo escarafunchada e coisa, né, brotando aí de informações. Isso é bem interessante. Sim. Que outros e-mails será que não tem, né? Que ainda não foram revelados. E talvez nunca serão. Pois é, será que o Satoshi chegou a revelar para alguém a identidade dele? Essa pessoa tá com o e-mail trancado? Eu acho que não. Eu acho que não também. O ser humano é um bicho brabo, né? É um bicho fofoqueiro, é um bicho que gosta de dizer que sabe, que tem uma informação privilegiada. Então, não sei, eu acho que isso ia acabar escapando uma hora ou outra. Eu acho que essa pessoa que soubesse, assim, né, quem é Satoshi ia acabar revelando, assim. Acho que não ia aguentar a pressão, não. Até porque, olha quanto tempo essa galera também ficou segurando esses e-mails. Sim, isso é muito curioso. Eu ia até te perguntar sobre isso. Puxa vida, ok que eles revelaram só agora, porque estão usando como uma prova contra o Craig Wright, né? Mas, puxa, ficaram segurando esses e-mails por tanto tempo, né? Por isso que eu até questiono quantos outros e-mails não devem existir, que talvez não servem exatamente como prova para esse processo, mas são outras discussões tão interessantes que estão não reveladas, né? Pode existir. Pode, mas aquela coisa, sem a gente ter a prova, não tem como saber, né? É que nem, Satoshi tá vivo ou morto. Pode estar vivo ou morto. Carol, sabe uma coisa... Sabe uma coisa de Schrödinger. Tá, uma galera acha que é o Ralph Finney, né? Que tá morto, por exemplo. Uma coisa que também me chama atenção é que, com esses e-mails, me parece improvável que seja um grupo de pessoas, né? Porque parece que é uma pessoa trocando e-mails com várias, mas não parece ser um grupo de pessoas coordenado trocando esses e-mails. Parece muito ser um. Pois é. Bom, aí vem a análise forense que tu falou que tem que ter, né? A galera já avaliou o horário que o Satoshi sempre deixava a máquina dele ligada, os horários que ele respondia os e-mails. Então, tem várias questões, assim, de... As linguagens, os termos, né? Tem um termo que se fala muito em Londres, mas a galera de Londres fala, mas os americanos não falam. Então, acham que ele é daquela região, por exemplo.
britânico. Exato. Mas ele pode ter usado isso de propósito. Até porque ele usou a capa do jornal, né? Chancellor on the brink of the second bailout for banks. Então, uma capa inglesa. Será que ele queria despistar que ele é inglês? Pode ser. Então, não sei. Ele queria fazer a galera achar que ele era inglês, mas na verdade ele não é inglês. Tipo, ele é talvez uma coisa bem aleatória. Sei lá, de outro lugar bem aleatório que a gente nem imagina. Pode ser. E aí, com esses e-mails, acontece o que eu tava falando, Cacá. A galera começou a especular. Bom, aqui então é um monte de pista nova que a gente vai conseguir descobrir quem é Satoshi. E aí a galera começou a cantar os 7 ventos, né, quando saíram os e-mails, que é o Ralph Finney. Começaram a ligar os pontos, mas não tem nenhuma evidência concreta que é ninguém, na verdade. E não é interessante que se descubra quem é, porque isso vai ser muito ruim, não que vai acabar com o Bitcoin, mas acaba com um pouco dessa curiosidade que é boa, dessa mística ao redor do Bitcoin, e vão começar a escrafunchar a vida dessa pessoa para jogar coisas que não tem nada a ver com o Bitcoin no colo dele, no colo do protocolo. E se não for Ralph Finney, não for ninguém que tá vivo, desculpa, se não for Ralph Finney, se for alguém que tá vivo, é muito ruim, porque essa pessoa vai começar a ser perseguida por estados, por outras pessoas, pode ser sequestrada, podem começar a ameaçar ela, então ela começa a entrar em risco de vida, né? Então, por isso que não é bom que revelem quem é Satoshi, até porque Satoshi fez todo um esforço para proteger a identidade dele, para que ninguém descobrisse. Aí vão lá espizinhar, vão descobrir para quê? Para doxar ele? Para expor a pessoa? Acabar com um esforço de anos? Mas eu entendo, Carol. Vai ser o maior mistério, um dos maiores mistérios da nossa existência. Vai ser quem é Satoshi. E é óbvio, a curiosidade do ser humano é essa aí. Todo mundo quer saber quem é Satoshi, no fundo, no fundo. Tá, ok. Por mais que a gente ache assim, melhor que Satoshi fique anônimo, a gente sabe que o melhor seria isso. No fundo, todo mundo tem uma pulguinha lá atrás da orelha, uma minhoquinha na cachola, para mas quem que é, né? Uma curiosidade, assim, por querer saber quem é Satoshi. Todo mundo gostaria de saber quem é o Satoshi. Então, é normal. Aí surgem agora 120 e-mails novos, revelados, mas, ao mesmo tempo, essa galera que trocou os e-mails com o Satoshi, já se tivesse alguma pista real, é aquilo que eu estava falando antes, isso aí já teria, de uma certa maneira, vazado, ou entre aí essa galerinha que trocou esses e-mails já teriam mais suspeitas, isso teria, de uma certa maneira, escapulido, e aí talvez já teriam suspeitas maiores, mais fortes do que a gente tem hoje, que são poucas, né? A maior delas é Ralph Finney, mas o cara tá morto, não tem nem como se defender, então, assim, aí fica todo mundo dizendo, foi o Ralph Finney, mas, tipo assim, né? No mais, os outros já disseram, não sou eu, então... E outra coisa que tá acontecendo também é que estão pegando as afirmações do Satoshi e escancarando como se... Olha, Satoshi lá em 2009, por exemplo, tem um e-mail do Satoshi que ele fala da Ripple, que ele tava olhando pra Ripple pra ver como é que funcionava. E a galera da Ripple, a galera shitcoiner, dizendo, viu, Satoshi apoiava a Ripple. Então, assim, usa as afirmações do Satoshi como se isso perdurasse até hoje, como se ele ainda hoje fosse apoiar Ripple ou qualquer outra shitcoin, caso o Satoshi estivesse ativo. E esse é o background do porquê que é ruim que descubram quem é Satoshi. Além de jogar todos os podres da vida dessa pessoa para cima do Bitcoin, vão começar a colocar palavras que saíram da boca dessa pessoa, ou das pistas de quem dos e-mails Satoshi, para cima de outros protocolos para manipular a narrativa, né, Cacá? Porque isso acontece há muito tempo. Protocolos, pessoas, empresas tentando manipular a narrativa para cima do Bitcoin. Que ele gasta muita energia, que ele é usado por crime, que ele faz isso, que ele faz assado, que ele é bolha, que ele é pirâmide. Tudo isso é narrativa que as pessoas inventam. Aí, imagina um monte de falas inéditas do Satoshi surgindo, vão usar essas falas para beneficiar XYZ ou prejudicar XYZ. Então, por isso que a galera ficou tensa também. Porque, pronto, vão usar esse material pro bem e pro mal, né? Pro bem, que é esclarecer algumas dúvidas e curiosidades que as pessoas têm sobre o próprio protocolo, e ao mesmo tempo para tentar respingar em outras coisas que não tem nada a ver com Bitcoin. Então é isso, a princípio é isso, assim, do que eu acompanhei nessa história. Vamos ver o que vai sair. O processo tá rolando ainda, então pode ser que mais água passe por... 40 dias de processo, Carol, um processo enorme. Pode ser que mais coisa saia daí desse processo também, né? Quem mais que vai depor e vai trazer mais informações. E, enfim, eu acho louvável que a galera segurou esses e-mails até agora para não vazar provas contra o fake Toshi, porque justamente ia acabar com as provas de que ele não é Satoshi, né? Que ele só queria roubar o Bitcoin para ele via judicial.
Sim, ele poderia se preparar, né, se esses e-mails vazassem antes. Então a galera ficou ali segurando para ter um material inédito e contrapor ele na frente do juiz. Bom, foi bem inteligente isso mesmo. Bom, pessoal, a gente vai deixar aqui embaixo desse episódio o link do site da Copa, o link do episódio que a gente fez sobre esse processo aí do Craig Wright, e também o link para vocês acessarem esses e-mails, que eu também, essa semana aí, vou parar para ler esses e-mails. Aliás, estamos indo para Portugal, estaremos em Portugal essa semana, e durante a viagem, então, Carol, eu vou parar para ler esses 120 e-mails, que eu tô curiosa para saber o que o Satoshi falou. Mas eu adorei tua pincelada aqui, espero que a galera tenha curtido também, consegui entender o que saiu desses e-mails. Ainda em tempo, tá? Só uma correção. São 120 páginas com os e-mails. Não quer dizer que são 120 e-mails, tá? Agora eu li aqui e a gente ficou com 120 na cabeça. Então são 120 páginas. Pode ser um e-mail de 5 páginas ou vários trechinhos. Entendi. Pô, é bastante, né? 120 páginas. Já dá um livro ali, ó. Já dá um livro só dos e-mails do Satoshi. Aí, ó. Mais uma vez, atualizar lá o livro do Satoshi. Não, muito legal, muito legal. Espero que vocês tenham curtido aí. Então, a gente vai deixar aqui embaixo esses links para vocês fuçarem e também poderem ter acesso, né, a esse material. E, galera, quem quiser o boné aqui, opt-out, chegou hoje. Essa versão azul. Quem quiser, só mandar uma mensagem para a gente. Só tem 30 unidades. A gente fez para levar lá para Madeira, que a gente está indo na Bitcoin Atlantis. Então, será que eu vou conseguir dar um pro Michael Saylor, Carol? Aí, ó, vamos tentar. Vamos tentar dar um pro Michael Saylor. E só tem 30, então a gente tá levando alguns para lá, são pouquíssimas unidades, é um boné bem exclusivo mesmo. E aí, se você quiser, nos manda aí uma mensagem, manda uma DM lá no Instagram, ou manda aqui no YouTube, que a gente nem sei, não tem preço ainda. Eu acho que é tão mais escasso do que Bitcoin, Carol. Vou botar um Bitcoin cada um. Mas enfim, tem 30, a gente vai vender esses 30 para quem quiser. Não sei ainda quanto, nem como, nem quando, mas provavelmente na volta de Portugal, lá pelo meados de março. Mas quem quiser, já deixa aí uma mensagem que eu já coloco aí na lista de espera. Galera, então tá. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Foi muito bom estar com vocês. Valeuzão. E opt-out.